Hoje partilho contigo aquilo que é o que eu chamo um sonho a chamar por mim. Um sonho que eu tinha desde pequenina e que me levou a querer muito, mas muito concretizar um sonho que é ir até ao Brasil. Seja lá quando for, como era, com quem era, eu queria mesmo muito ir ao Brasil. Por isso mesmo, este podcast, este segundo podcast é mesmo, ou o primeiro, digamos assim, que este é o chamado primeiro, o outro era, poderíamos dizer que é o piloto, que era os vossos bem-vindos, para eu explicar um bocadinho como é que isto surgiu, mas este eu posso-vos contar que é um sonho a chamar Brasil 2000. Lembro-me que a minha mãe sempre me tinha influenciado, pois sempre gostei de ver as telenovelas brasileiras e a sua cultura, sim. Eu devorava sempre as telenovelas, era uma coisa que eu adorava. Por exemplo, aquelas que eu me lembro quando era mais novinha, gostava muito do Beijo do Vampiro, Chocolate com Pimenta, gostava muito de ver a Malhação, que depois era New Wave, pronto, e sempre me chamou e ver aqueles lugares fabulásticos que existem no Brasil. A primeira vez que eu fui ao Brasil, posso dizer que a viagem foi super atribulada, principalmente no voo de ida para o Rio de Janeiro. Apanhámos nada mais, nada menos que um postear. Sabem o que é um postear? Um postear é mesmo aquela situação de turbulência que pode resultar numa descida súbita do avião, dando aquela sensação de afundamento devido à momentânea perda de sustentação. Ou seja, é uma sensação, imaginem que estamos na montanha russa ou que estamos a ir, ou que estamos numa queda livre, é justamente essa sensação. Não é assim muito boa, apenas para quem gosta assim de adrenalina. Mas eu pensei mesmo que ia morrer. E imaginem, pequenina, a pensar que já vai morrer, foi mesmo horrível. Bom, escusado será dizer que no voo de regresso estava a mais que apavorada. Foi com esta situação que comecei a ter medo em andar de avião. Até a medicação eu fazia para me acalmar que sempre que entrava no avião desde este momento. E sim, eu até aos dias de hoje é um receio que eu tenho, mas mesmo assim eu abraço esse receio e vou, porque eu sei que o que está lá depois no destino vai ser muito melhor. Mas pronto, voltando aqui à viagem do Brasil, esta estadia que eu tive foi no Rio de Janeiro, que foi muito boa. Vi a capoeira a primeira vez, fui até ao Corcovado, onde vi vários macaquinhos e ainda andei no famoso Pão de Açúcar. Como sempre, o meu pai quis alugar um carro e seguimos até Búzios. Ai, é tão lindo Búzios, vocês não têm noção. É uma daquelas viagens que eu vos recomendo vivamente. Eu adorei mesmo Búzios, ver aquele mar com um azul tão clarinho foi divino, como se estivesse conectada com toda aquela beleza. Só sei que tenho vontade em lá voltar. Ainda não fiz, mas um dia farei sem dúvida. Ainda nesta viagem atravessámos uma ponte enorme, mas enorme mesmo, parecia a nossa ponte Vasco da Gama, mas que na verdade se chamava Ponte de Niterói. E tive a oportunidade de ver uma escola de samba a praticar na Avenida Brasil, em Copacabana. Olha, lembrem-se da telenovela Avenida Brasil, pronto, eu estava ali justamente em Copacabana, a saborear, assim, aquelas águas de coco que, porventura, eu não gosto muito, mas tive que ter a experiência, não é? Quis ter essa experiência, a minha mãe é que ama água de coco. E sim, nós viajámos 2 semanas antes do Carnaval e já estavam a praticar para a grande festa que aí vinha. O Carnaval para o povo brasileiro, em maneira geral, é sagrado. E já que nós, há pouco tempo, celebramos o Carnaval, por que não falar-vos também desta minha experiência um bocadinho lá no Brasil? Mas acontece que justamente neste ano, no final do ano, eu retorno ao Brasil com os meus pais, os meus tios, os meus avós maternos. Isto porque foi uma ideia do meu avô ir visitar aqueles
primos, lembram-se que eu vos falei quando era pequenininha, que eles tinham cá vindo e eu mostrei à minha prima o Mosteiro de Jerónimos? Pois bem, nós fomos então até lá no final do ano, quisemos fazer um Natal diferente, um final do ano, e o nosso final do ano foi mesmo em Salvador da Bahia. E para quem já me segue no Instagram, se não me seguem, podem no fazer, que é Viajar com Propósito. Eu já tive uma live em que vos falei, fiz uma rúbrica de um dia em Salvador da Bahia. O que é que vocês podem fazer durante um dia? Claro que há muito mais por explorar, mas isso também podem falar comigo sem problema, que eu ajudo-vos na melhor das maneiras. Nesta altura, os meus avós e os meus tios viajaram primeiro, pois eu tive um grande desafio, sabem? Eu 2 semanas antes da nossa viagem, fui operada a apêndice e então não podia viajar, que era mesmo o requerimento do médico, eu não o podia fazer. Imaginem para mim, eu tinha marcado, aliás, os meus pais tinham marcado a viagem até Campinas, até à Foz do Iguaçu, e eu não fui ver a Foz do Iguaçu. Opa, fiquei mesmo de rastro, fiquei mesmo chateada, mas fui na mesma, fomos na mesma depois lá ter com eles. E foi na mesma uma viagem espetacular. Só não fui lá, até agora ainda não fui, mas sei que um dia o farei. Este Natal concreto para mim foi um bocadinho diferente, pois eu não estava habituada a passar no calor. Imaginem, Natal para nós estamos sempre, pensamos pelo menos em maneira geral, não é? Para quem é europeu, para quem vive na Europa, pensa sempre no frio ou na neve, estar ao pé da chaminé, aliás, estar ao pé da lareira, a passar com familiares e tudo isso. E nesta questão foi diferente, foi completamente diferente. Então, não estava mesmo habituada a isto e estava também longe dos meus avós paternos, pois eu sempre vivi numa casa em que tem 2 andares, no resto de chão eram os meus avós paternos e em cima era eu e os meus pais. E nesta altura estava com os meus avós maternos, que também foi muito bom, mas eu sempre passei, pelo menos, aconsoada com os meus avós paternos e não o fazer, para mim, estava a mexer muito cá dentro. Foi mesmo estranho e lembro-me que sentia assim um vazio, uma sensação super diferente, não sei bem explicar. Fomos passar o Natal a Araras, que é uma cidade que fica mais ou menos 2 horas de São Paulo. Ainda fomos ao Rio de Janeiro e a Petrópolis, antes de chegarmos ao nosso destino final, que era, como eu vos tinha dito, Salvador da Bahia. Acreditas ou não, nem sabes o quão mágica e atribulada foi esta passagem de ano. Primeiro, como eu vos também falei na minha live, estávamos todos vestidos de branco, segundo a tradição dos brasileiros, pois é para dar paz, atrair a paz para a nossa vida. Depois outra tradição baiana, porque lá está, estamos em Salvador da Bahia, é que as famosas senhoras estavam a fazer a famosa roda espiritual para atrair os bons espíritos, que é justamente uma tradição baiana que quem quiser pode participar. Claro que a minha mãe estava cheia de medo, não quis participar neste ritual, mas eu, aventureira como sou, e a minha tia já que o ia fazer, porque não juntar-me a ela? Então, juntei-me à minha tia e fomos as duas fazer esta tal roda espiritual. Ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, íamos ouvindo um concerto que estava a passar no Farol da Barra, que era o concerto do Caetano Veloso. Mas, sabem, nem tudo foi um mar de rosas. Porque, imaginemos, estamos todos vestidos de branco. E eu, na altura, não levava assim pertences, nem o telemóvel, nem... Eu tinha só para chamadas assim de emergência, não era como hoje em dia, não é? Não havia assim nada de valor que eu pudesse levar, que eu quisesse levar, porque para já estava ali com a minha família e estava a desfrutar do momento, e não havia... E alguma coisa, também era pequena, era pedir aos meus pais e eles, se pudessem, claro, dariam-me ou não. Ou então pedi aos meus avós, que também me davam, pronto, mas isso é uma à parte. Mas nesta noite, o que é que acontece? É que, como estávamos todos vestidos de branco, o meu avô tinha uns reais na algibeira das calças e justamente foi roubado. Ou seja, houve um assaltante que colocou-lhe a mão na algibeira
mas o meu avô foi muito rápido e conseguiu apanhar a mão do assaltante. O meu pai, explosivo como estava, levou o assaltante até à polícia, mas acreditem que tivemos que ir todos até à esquadra da polícia e até chegar a um lugar onde víssemos algum polícia demorou bastante. E tivemos que ir em filinha, só para terem noção, em filinha indiana, todos até ao lugar que tinha, não mesmo à esquadra, mas onde havia uma carrinha que estava a operar caso houvesse alguma situação. Pronto. E foi o que aconteceu. Isto é uma impressão horrível, porque, por um lado, fizemos esta filinha em direção ao carro da polícia, como eu estava a dizer, e pior foi ainda assistir a baterem ao assaltante. Ou seja, como ele tinha feito o que fez, não era um filme que eu estava a assistir, foi pura realidade à minha frente. Eu vi mesmo a baterem num assaltante, foi horrível. E no final de contas já todos estávamos com pena do senhor e só queríamos sair dali e tentar desfrutar o restante da noite que nós tínhamos. E eu pergunto, mas para que esta atitude, não é? É que não sabem o porquê ele poderia estar mesmo a precisar, porque o meu avô tinha o quê? Eram 10 ou 20 reais que ele tinha na algibeira, foi isso que ele roubou. Ou seja, ele poderia estar a passar fome, mas ele não sabe outra versão. Ou seja, ele errou, claro, não tinha que fazer assim. Poderia pedir, não é? E a pessoa, se conseguisse, dava-lhe ou não. Mas isto foi o que aconteceu. Mas pronto, não, de saber estes motivos, já não sabe. O que eu sei é que lá os ânimos se acalmaram e conseguimos aproveitar um bocadinho do restante da noite, exceto o meu pai e o meu avô, que passaram uma grande parte do tempo na esquadra, enquanto que eu estava com a minha avó, com os meus tios e com a minha mãe, então, mais tarde no hotel. Pronto, queria-vos dar assim estas primeiras aventuras que tive no Brasil, esta minha primeira grande viagem, e espero que tenham gostado, ouvir assim um bocadinho esta história, um outro lado da história, uma outra experiência vivida lá no Brasil. Também já fui lá mais vezes, mas isso deixo-vos para um outro podcast, para uma outra altura. Agora despeço-me por aqui e espero por vocês no próximo podcast. Vamos ver o que virá por aí. Obrigada!